Raquel, você escreveu sobre economia. Antes de te passar a palavra para a gente tratar um pouco mais sobre esse assunto, agora há pouco quem falou foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele deu declarações. Tem até uma reportagem aqui aberta sobre o governo. O governo minimiza estouro da meta de inflação e culpa clima, né? A gente está vendo aí uma fala do Rio Costa, e como eu disse, quem falou também foi o Gabriel Galípolo. Ele atribuiu o estouro da meta de inflação em 2024 à forte atividade econômica, queda do real frente ao dólar e extremos climáticos. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, teve alta de 4,83, ficou acima do teto da meta, definido pelo Conselho Monetário Nacional. A meta para o ano era de 3%, ficou em 4,83%. A meta então era essa, né? Diante desse resultado, o Banco Central publicou hoje a carta aberta encaminhada ao ministro Fernando Haddad e ao presidente do CMN, ou CMN, Fernando Haddad, no qual explica os fatores que levaram a inflação a terminar fora do limite máximo. Em 2024, ano passado, o BC era presidido pelo Campos Neto, que deixou o cargo agora na virada, né? Ele foi substituído pelo Galípolo, que era diretor de política monetária. A última vez que o Banco Central havia descumprido a meta foi em 2022, quando o Campos Neto também estava à frente, apresentou justificativas como a elevação do preço do barril de petróleo e a retomada da economia. Para 2025, o cenário é o seguinte: os economistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central, projetam a inflação ainda mais alta, no patamar de quase 5%, segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira. A meta de inflação para 2025 não muda, o teto é de 4,5%, ou seja, a perspectiva é de mais um estouro neste ano. E a Raquel escreveu um texto aqui sobre esse assunto, sobre a economia. Guerra ideológica entre governo e Faria Lima é combustível para a inflação. Explica, Raquel, conta pra gente. Olha, Diego, quem tem que... É o Banco Central que tem a missão de manter a inflação sob controle, então é ele que tem que escrever essa carta. Mas a verdade, verdade mesmo, é que esse ano a responsabilidade não é dele, não. Porque assim, ele jogou o juro nas alturas e não teve efeito nenhum, porque a política monetária ela está totalmente sem ter a potência que ela pode ter por conta da política fiscal que está muito frágil, né? O governo está gastando muito, a gente viu que teve um efeito muito forte no mercado de trabalho, na inflação de serviços, isso está mantendo o mercado muito aquecido. Sim, teve um efeito de efeitos climáticos no preço dos alimentos, mas está longe de ser só isso. Você tem um gasto do governo, sim, forte, nessa inflação e piorando o clima no Brasil, que reduz a eficácia da política monetária. O governo não vai admitir isso, mas sim, isso está acontecendo. E para 2025, a gente vai ter um fator adicional que já começou a ter impacto no final do ano e vai ter impacto no ano que vem, que se chama dólar. É a desvalorização forte do real, ela vai começar a bater mais firme, tanto no preço das commodities quanto no preço dos produtos industriais. E o que está provocando essa forte desvalorização do real? Não só o protecionismo do Trump lá fora, quanto essa guerra ideológica entre a Faria Lima e o governo, né? Parece uma conversa ali de realmente quem não quer diálogo um com o outro. Você conversa com o governo, uma parcela do governo, e tudo que ele sabe dizer é: a Faria Lima não está satisfeita com nada, a não ser que os pobres não tenham mais direito no Brasil. E aí, quando você vai conversar com os gestores da Faria Lima, eles dizem: esse governo é muito teimoso, é estúpido e não consegue aplicar as medidas que são necessárias. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar uma fatia do governo, e não é toda, porque a equipe econômica já viu isso, que o mercado não é esse ser terrível, né? São vários investidores estabelecidos num montão de fundos de investimento, que sim, é uma elite do país, porque tem dinheiro para aplicar, que ela precisa ser convencida, ela precisa ser persuadida que o presidente Lula é capaz de fazer um bom trabalho. Isso já aconteceu no primeiro mandato, né? A gente não precisa viver em pé de guerra, mas não é esse o clima que se quer, que se busca. Fica essa guerra constante. As medidas fiscais, quando vêm, elas vêm frágeis, elas vêm mal comunicadas, o dólar continua subindo e quem sofre é o pobre.
porque a inflação de alimento e mesmo a inflação quando ela vem mais disseminada, o rico se protege investindo em títulos do Tesouro, se protege com a Selic, e ele não sente tão forte a inflação, porque dentro do orçamento dele a inflação cabe. Aonde a inflação não cabe é no orçamento do pobre. É isso. Estou vendo aqui que a carta do Galípolo foi a 8ª divulgada por um presidente do Banco Central, né, escrita por um presidente do Banco Central brasileiro, e a comparação considera o período a partir de 99, quando começou o sistema de metas de inflação. De 2021, a meta só foi cumprida, aliás, desde 2021, a meta só foi cumprida em 2023. Ou seja, houve descumprimento em 2021, 2022 e agora em 2024, e, portanto, o presidente do Banco Central, nessa carta escrita divulgada hoje, ele atribui o estouro da meta de inflação pela forte atividade econômica, queda do real e também a extremos climáticos. Foram os argumentos utilizados pelo Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central.